pessoal, essa é a terceira videoaula de análise de circuitos promovidas pelo PET Elétrica. E na aula anterior, a gente teve as leis de Kirchhoff aplicadas à análise nodal. E na aula de hoje, a gente vai ter a transformação estrela-delta e delta-estrela. O arranjo estrela, Y ou T, e o arranjo delta. O que eles são? Eles são exemplos de configuração onde os resistores não se encontram associados em série ou em paralelo. Então, aqui a gente tem o arranjo delta, que ele tem esse formato triangular, assim como a letra grega, delta. E é o arranjo estrela, que parece mais um Y ou um T. Então, é mais fácil você identificar desse jeito, como Y ou T. Só que, às vezes, no circuito, por exemplo, eles não ficam tão evidentes como estão aqui, assim, isolados. No circuito, você tem que o arranjo Y, ele fica parecendo mesmo um T, desse jeito. E o delta fica um pouco mais diferente, ele fica no formato mais quadrado, que é esse aqui, e às vezes também aparece no formato triangular. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade em perceber o delta nesse caso, mas para analisar, aqui é só um fio que mostra que esses nós aqui são iguais, que é a mesma coisa que você ligar no mesmo terminal, que é aqui esse nó C. Então, realmente é uma questão de hábito que vocês vão adquirir com o tempo. Agora, para começar, a gente vai revisar as associações básicas de resistores. Primeiro, a gente tem a associação de resistores em série, onde a resistência equivalente é dada pela soma das resistências, e a associação em paralelo, que os resistores estão assim ligados aos mesmos nós, com a mesma tensão, e a resistência equivalente é dada pelo produto dividido pela soma dos resistores. Agora, um conceito que vai ser muito importante para a gente começar a achar as equações para relacionar um ao outro é o conceito de equivalência dos circuitos. Por quê? Aqui a gente vai aplicar que os circuitos equivalentes, neles os nós de cada arranjo vão estar submetidos à mesma resistência. Ou seja, a gente tem aqui esse arranjo delta com as resistências RA, RB e RC, com o nó 1, 2, 3 e 4, que a gente quer transformar num arranjo Y ou T, que tem as resistências R1, R2 e R3 com esses mesmos nós. Isso é muito importante, lembrar que os nós sempre vão ser iguais nesse caso. A gente vai ter que achar equações que relacionem a resistência que por exemplo, o par de nó 1, 2 no delta e a relação do nó 1, 2 no Y para a gente poder aplicar essa equivalência. Então, a gente vai começar do delta para o estrela. Ou seja, tentar achar equações para R1, R2 e R3. Então, nessa transformação aqui, examinar V1, V2, a resistência vai ser RB paralelo com RC e RA, que é o produto pela soma. A resistência 1, 3 vai ser RC paralelo com RB e RA, produto pela soma do mesmo jeito. E a resistência em R3 e R4, que vai ser agora RA paralelo com RC, que está em série com RB. Ainda a mesma equação de produto sobre a soma. Agora a gente vai analisar aqui o circuito estrela. A gente vai tentar também achar as mesmas equações. E nesse circuito fica até mais fácil de perceber os arranjos. Por exemplo, a resistência equivalente em 1 e 2 é simplesmente a resistência em série de R1 mais R3. A resistência de 1 e 3 é simplesmente a série de R1 e R2. E R3 e R4 é a soma R2 e R3. Como no delta, tanto aqui, a gente não precisa analisar a resistência que o nó 2, 4 tem, porque eles são o mesmo nó, então é desnecessário. Aí, a partir daquela equivalência que a gente tinha no começo, a gente tem que a resistência equivalente no delta tem que ser igual à resistência equivalente no estrela. Então, a resistência 1, 2 tem que ser igual à resistência 1, 2 do outro, e a gente tem aqui nossa primeira equação. E a resistência 1, 3 do delta tem que ser igual à resistência 1, 3 do estrela, dando a nossa segunda equação. E a resistência 1, 3, 4 do delta tem que ser igual à resistência 3, 4 do estrela, que dá essa aqui a terceira equação. E a partir de algumas transformações assim, algébricas, a gente encontra as primeiras equações. Onde R1 vai ser o produto RB-RC dividido pela soma das três resistências do delta. R2 vai ser RA-RC dividido pela soma das resistências. E R3 vai ser RA-RB dividido pela soma. Agora a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai tentar transformar de um arranjo estrela para um arranjo delta. A gente vai ter a mesma condição de equivalência.
as resistências equivalentes nos terminais vão ser as mesmas, então as equações que a gente tinha anteriormente continuam sendo válidas, que estão aqui. O que vai mudar agora é que a gente quer encontrar valores para RC, RA e RB em função de R1, R2 e R3, que são as resistências na configuração estrela. E com isso, modificando a equação, a gente tem que RA fica o produto 2A2 das resistências, das três resistências dividido por R1. RB fica o produto 2A2 das três resistências dividido por R2. E RC fica o produto 2A2 das três resistências dividido por R3. Agora eu vou dar uma dica. Porque às vezes fica um pouco difícil na hora de associar no circuito a questão de manter os mesmos nós e de decorar as mesmas equações, porque ficam muitas variáveis R1, R2, RC, RA, o que confunde bastante na hora de tentar transformar. Então, aqui a gente tem um esqueminha bem simples para você não errar. Que é isso aqui, a gente tem o delta por fora e o T dentro. Com RA, RB e RC do delta e R1, R2 e R3 do T. Para facilitar, você só precisa saber que no delta, no denominador, a gente sempre tem a soma dos resistores, ou seja, sempre vai ter RA mais RB mais RC. E no Y, a gente sempre no numerador tem o produto 2A2 das três resistências, do R1, R2 e R3. Aí, vou começar aqui no delta para o Y. Você percebe que R2, ele está com dois resistores aqui opostos a ele. A gente tem que R2 vai ter alguma relação com o produto de RA e RC. Assim como R1 vai ter uma relação com o produto de RC vezes RB. E R3 uma relação com o produto de RA e RB. Que foi exatamente o que a gente encontrou naquelas nossas equações anteriores. Agora a gente vai olhar para o arranjo Y e para o arranjo delta. No arranjo Y por delta, nos numeradores sempre tinha o produto 2A2 das resistências. O que diferenciava cada um era o denominador. Então aqui, a gente vai ter que RA, ele vai estar oposto a R1. Então, RA vai ter uma relação com R1, assim como o RC vai ter uma relação com R3 e RB uma relação com R2. Que foram aquelas equações que a gente encontrou. RA vai ficar relacionado com R1, denominador, RB com R2 e RC com R3. Então, assim, isso aqui facilita porque você não tem que decorar as equações RA, RB, RC, não tem que saber quem são essas variáveis, só precisa olhar para o desenho e conseguir esquematizar essa coisa do estar oposto e lembrar quem é que soma, quem é que tem o produto, mas fica realmente muito mais simples. Agora vamos começar aplicando isso tudo num exemplo, que ele pede para determinar a resistência equivalente nos terminais da direita de AB e a corrente fornecida pela fonte. Você tem esse circuito aqui com a fonte de tensão de 5 volts, esse resistor vai ter uma relação com R1, assim como o RC vai ter uma relação com R3 e RB uma relação com R2, que foram aquelas equações que a gente encontrou. RA vai ficar relacionado com R1, denominador, RB com R2 e RC com R3. Então, assim, isso aqui facilita porque você não tem que decorar as equações RA, RB, RC, não tem que saber quem são essas variáveis, só precisa olhar para o desenho e conseguir esquematizar essa coisa do estar oposto e lembrar quem é que soma, quem é que tem o produto, mas fica realmente muito mais simples. Agora vamos começar aplicando isso tudo num exemplo, que ele pede para determinar a resistência equivalente nos terminais da direita de AB e a corrente fornecida pela fonte. Você tem esse circuito aqui com a fonte de tensão de 5 volts, esse resistor vai ter uma relação com R1, assim como o RC vai ter uma relação com R3 e RB uma relação com R2, que foram aquelas equações que a gente encontrou. RA vai ficar relacionado com R1, denominador, RB com R2 e RC com R3. Então, assim, isso aqui facilita porque você não tem que decorar as equações RA, RB, RC, não tem que saber quem são essas variáveis, só precisa olhar para o desenho e conseguir esquematizar essa coisa do estar oposto e lembrar quem é que soma, quem é que tem o produto, mas fica realmente muito mais simples. Agora vamos começar aplicando isso tudo num exemplo, que ele pede para determinar a resistência equivalente nos terminais da direita de AB e a corrente fornecida pela fonte. Você tem esse circuito aqui com a fonte de tensão de 5 volts, esse resistor vai ter uma relação com R1, assim como o RC vai ter uma relação com R3 e RB uma relação com R2,
que foram aquelas equações que a gente encontrou. RA vai ficar relacionado com R1, denominador, RB com R2 e RC com R3. Então, assim, isso aqui facilita porque você não tem que decorar as equações RA, RB, RC, não tem que saber quem são essas variáveis, só precisa olhar para o desenho e conseguir esquematizar essa coisa do estar oposto e lembrar quem é que soma, quem é que tem o produto, mas fica realmente muito mais simples. Agora vamos começar aplicando isso tudo num exemplo, que ele pede para determinar a resistência equivalente nos terminais da direita de AB e a corrente fornecida pela fonte. Tem esse circuito aqui com a fonte de tensão de 5 volts, esse resistor vai ter uma relação com R1, assim como o RC vai ter uma relação com R3 e RB uma relação com R2, que foram aquelas equações que a gente encontrou. RA vai ficar relacionado com R1, denominador, RB com R2 e RC com R3. Então, assim, isso aqui facilita porque você não tem que decorar as equações RA, RB, RC, não tem que saber quem são essas variáveis, só precisa olhar para o desenho e conseguir esquematizar essa coisa do estar oposto e lembrar quem é que soma, quem é que tem o produto, mas fica realmente muito mais simples. Agora vamos começar aplicando isso tudo num exemplo, que ele pede para determinar a resistência equivalente nos terminais da direita de AB e a corrente fornecida pela fonte. Tem esse circuito aqui com a fonte de tensão de 5 volts, esse resistor vai ter uma relação com R1, assim como o RC vai ter uma relação com R3 e RB uma relação com R2, que foram aquelas equações que a gente encontrou. RA vai ficar relacionado com R1, denominador, RB com R2 e RC com R3. Então, assim, isso aqui facilita porque você não tem que decorar as equações RA, RB, RC, não tem que saber quem são essas variáveis, só precisa olhar para o desenho e conseguir esquematizar essa coisa do